Olá, queridos, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar um pouco a respeito das possíveis preparações que o mundo hoje está a fazer para poder receber o Anticristo. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final para que não seja pego de surpresa. Para isso quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Também não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso TikTok e o nosso Quai. Os links estarão abaixo da descrição desse vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia diz que o Anticristo ele já está no nosso mundo e ele ainda não se manifestou. Mas existem preparações que o mundo hoje está a fazer para poder o receber. Ou seja, existem várias coisas hoje que a humanidade está a fazer para poder receber o Anticristo e juntamente com o seu reinado e a sua manifestação. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final, para que você não seja pego de surpresa e esse vídeo também vai mudar a sua vida. Então acompanhe. Vamos lá. O primeiro livro que nós temos que ler é o livro de Mateus 24. Veja só o que a Bíblia diz. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres de maravilha para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus 24, diz que antes que o Anticristo apareça, a primeira coisa que vai acontecer, vai surgir falsos profetas. E esses falsos profetas vão fazer vários milagres e prodígios, que até mesmo vai enganar os escolhidos. Por que esses falsos profetas aparecerão primeiramente? Primeiro, os falsos profetas, eles vão aparecer primeiramente para poder preparar o caminho para o Anticristo. Esses falsos profetas hoje aparecem e eles estão no nosso mundo a preparar o caminho para a chegada do Anticristo, a amolecer os corações das pessoas, para que quando o Anticristo aparecer, possam receber muito fácil. E esses falsos profetas, hoje, elas levam massas de pessoas. Hoje, esses falsos profetas fazem tantos milagres. Eles fazem cura, fazem ressuscitar pessoas e não só. Fazem também grandes maravilhas dentro das suas igrejas. E não só esses falsos profetas, elas estão levantando muitas igrejas falsas com falso evangelho para poder fazer com que o Anticristo, quando chegar, essa multidão possa aceitar a Jesus de uma forma muito fácil. Veja só mais o que a Bíblia diz. Diz assim, muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Veja só, muitas pessoas hoje no mundo levantam saindo para o mundo lá fora, pregando que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. E Jesus Cristo não morreu na cruz para nos salvar. E essas pessoas fazem isso para poder enganar as pessoas. E hoje muitas pessoas estão sendo enganadas pela mensagem, pela pregação da prosperidade. E não só pela doutrina dos milagres. Na verdade, Jesus Cristo, ele ensinava as pessoas a amar as outras pessoas. E não só Jesus Cristo disse, ide pregar o evangelho e ensina as pessoas tudo quanto eu vos ensinei e a guardar tudo quanto eu vos mandei. E não só, também pregue a verdade e ensine a verdade. Pois a Bíblia diz, a tua palavra é a verdade e nela precisamos pregar também a verdade. Os falsos profetas, e também diz que esses enganadores que já têm se levantado do nosso mundo, elas fazem isso para preparar a chegada do Anticristo. Para que quando o Anticristo vier, com seu poder falso, com suas maravilhas falsas, e essas pessoas que hoje vivem dessas falsas maravilhas, sejam muito fáceis de enganar. E muito cuidado, porque a Bíblia diz que até mesmo os escolhidos de Deus também serão enganadas. E hoje, muitas pessoas que são fiéis em Cristo também estão sendo enganados por esses falsos milagres, por esses falsos profetas. E quando esse falso profeta cumprir a sua missão, terminando a sua missão, aí nós veremos a chegada do Anticristo, a manifestação do Anticristo. Veja só o que a Bíblia diz. Diz o seguinte, não se deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado à ira para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e com tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus, afirmar que ele mesmo é Deus. A Bíblia nos dá mais uma evidência, que o primeiro sinal que está acontecendo no mundo para a preparação da chegada do Anticristo são os falsos profetas. E diz também que antes daquele dia chegar, antes do Anticristo se manifestar, a primeira coisa vai acontecer o quê? A revolta contra Deus. O mundo, as pessoas irão se revoltar contra Deus. As pessoas irão deixar de acreditar em Deus. As pessoas irão deixar de cultuar o verdadeiro Deus. E não só, as pessoas irão deixar de lado a doutrina cristã. E a Bíblia diz que esse perverso, quando aparecer, que é descrito na Bíblia, que é o Anticristo, ele vai sentar no trono de Deus. Ele vai sentar no lugar santíssimo de Deus, onde que é o lugar de adoração. E ele vai exigir que as pessoas possam adorar. Ele terá o poder persuasivo, onde que ele vai persuadir
muitas pessoas por seu carisma e a sua forma de abordar as coisas. Mas lembre-se que ele não deixará de ser um falso, ele sempre será falso. E a Bíblia diz mais: o perverso chegará com o poder de Satins e fará todo tipo de falsos milagres e maravilha, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Veja só, a Bíblia diz que esses que são hoje pregados pelo falso profeta, eles estão sendo preparados para a destruição juntamente com o anticristo. E a Bíblia diz que quando ele aparecer, o anticristo, ele vai aparecer com um poder de sutil, onde que ele vai enganar as pessoas e não só, ele vai fazer com que as pessoas possam adorar. E a Bíblia diz que essas pessoas com muita facilidade irão aceitar, porque o mesmo anticristo fará muitos milagres e também fará muitos prodígios. E por meio desse prodígio, muitas pessoas irão crer nele e muitas pessoas irão aceitar como o líder político e como o líder religioso e não só, como o seu mestre. E a Bíblia diz que nessa altura muitas pessoas serão enganadas e muitas pessoas vão sendo condenadas ao inferno juntamente com ele. E a Bíblia nos chama a atenção que nós precisamos de estudar a Bíblia dia após dia para que nós não possamos ser enganados por ele quando ele aparecer. E ele já está no nosso mundo, mas ele ainda não se manifestou. Mas a sua chegada está muito, mas muito próximo do seu reinado. E nós estamos muito próximos do seu reinado. Pois esses dois sinais que mostram a chegada do anticristo, elas já estão se cumprindo no nosso mundo, no nosso dia a dia. E veja só mais o que a Bíblia diz. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus Cristo, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. A Bíblia diz que o anticristo, por mais que ele venha, por mais que ele apareça e engane muitas pessoas, mas ele está condenado à destruição, juntamente com seus seguidores, juntamente com seus fiéis. E a Bíblia diz que ele vai fazer com que as pessoas o adorem, e todos aqueles que não adorar serão decretados à morte. E não só, também ele vai fazer com que as pessoas recebam uma certa marca, que é a marca da besta que nós conhecemos, que é 666, ou seja, 666. E todas essas pessoas que não aceitarem se aliarem a ele e não receberem essa certa marca da besta, essas pessoas serão condenadas à destruição, serão condenadas ao inferno. Mas a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Hoje, muitas pessoas dizem serem de Deus, mas não são. E muitas pessoas dizem serem evangelistas, mas não são. E muitas pessoas dizem serem profetas de Deus, mas não são. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que está acontecendo no nosso mundo. Precisamos ter muito cuidado e estar muito cientes dos sinais que estão acontecendo hoje, no nosso dia após dia. Porque a Bíblia diz que nós estamos muito prestes para o reinado do anticristo. E nós, como cristãos, precisamos nos preparar. Veja mais o que a Bíblia nos chama a atenção. Diz o seguinte: meu filhinho, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. Veja só, nós estamos a ver o último tempo da história da humanidade. E diz que muitas pessoas já se levantaram dizendo que são filhos de Deus, mas não são. E a Bíblia diz que o fim está chegando e já chegou. Queridos, não temos mais tempo a perder. Precisamos nos preparar, precisamos firmar a nossa fé em Jesus. Por mais que o anticristo venha, ele já foi vencido com Jesus Cristo naquela cruz. E a Bíblia diz que Cristo, quando ele vier, vai destruir o anticristo, o falso profeta e também Satanás. Juntos serão levados, serão jogados no fogo e enxofre. E todos aqueles seguidores e todos aqueles que se aliam a ele também serão jogados lá no fogo e enxofre, que é o inferno. Por isso, querido, se você não aceitar a verdade, se você não se firmar na verdade, se você não buscar a Deus, não ler a Bíblia, não orar, você será enganado com muita facilidade. Por isso, prepare a sua vida. Comece a orar, comece a ler, comece a estudar a Bíblia e não só comece a buscar a Deus, para que quando o anticristo começar a se manifestar, você consiga discernir o falso e o verdadeiro. E não só, não se deixe enganar pelos sinais que os falsos profetas hoje fazem. Esses sinais não garantem a salvação. E não só, nós somos chamados a pregar o evangelho de verdade, não o evangelho da prosperidade, que visa fazer com que muitas pessoas vão à igreja por conta de dinheiro, por conta da riqueza, por conta dos bens materiais. Somos chamados nós a pregar o evangelho da verdade, que faz com que as pessoas se arrependam e busquem o verdadeiro sentido da sua salvação, que é Jesus Cristo. Por isso, querido, não se esqueça, se você gostou do vídeo, não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de seguir o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso Quai, que estaremos a disponibilizar os links na descrição desse vídeo. Por isso, não se esqueça também de apoiar o nosso canal. Um forte abraço, Deus te abençoe, prepara a sua vida e tchau.